E aí, tudo certo, gente? Aqui é o Perim. Recentemente eu perdi o campeonato do Femme Fatale, eu perdi pro Artal, pro Gabriel. E eu não sei vocês, mas quando eu perco uma partida, eu fico por um bom tempo pensando no que aconteceu, no que eu poderia ter feito de melhor e por que que eu perdi. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês analisando as três partidas do Femme Fatale. Eu não vou cobrir a partida inteira, mas eu quero tentar ir pegar pontos cruciais, né, de cada partida, pelo menos do que eu lembro das partidas, e tentar encontrar erros e o que que eu deveria ter feito de melhor. É claro que Unmatched é um jogo que tem bastante aleatoriedade envolvida, né? Você pode comprar as cartas em uma ordem muito ruim para você, ou você pode ter interações entre cartas que não estão indo ao seu favor. Mas eu não acho que foi o caso, eu acho que eu realmente joguei muito pior do que o Gabriel. O Gabriel é um jogador muito consistente, ele tomou decisões muito boas e, no fim das contas, ele mereceu mais a vitória. Então, vamos analisar, vamos ver o que que a gente pode fazer para conseguir tirar dessa derrota algum aprendizado para futuras partidas. E eu digo não só aprendizado de matchup, que também é um dos aprendizados mais valiosos que a gente tem, mas eu digo aprendizado de tipo no geral, decisões e como hum, você deve manter o seu mental, né, de, numa partida desse nível, né, de uma final. Então aqui começando de Blood Mary, eu compro essa mão, três cartas azuis na minha mão e duas roxas. São duas roxas que eu costumo usar para defender. Então eu olho para essa mão e falo, essencialmente eu tenho cinco defesas na mão, né? Se bem que Fente é bom para atacar contra chapéu. E o Broken Glass também não é tão ruim, mas eu vou mandar essa mão embora, vou fazer mulligan. E aí eu compro uma mão que tá bem melhor. Eu tenho mais opções nessa mão. E principalmente eu tenho dois Fentes nessa mão. Dois Fentes contra chapéu são muito bons, porque a chapéu ela odeia Fente e a Blood Mary só tem dois, então às vezes sim, você nem compra, por causa que ela só tem duas cópias. Então a ideia aqui a gente não quer fentar o caçador, mas a gente quer tentar fentar a chapéu, atacar a, a chapéu, atacar o caçador com Fente, porque as melhores defesas deles. As melhores defesas da Chapéu são defesas que têm efeitos bons, que geralmente ou te devolvem dano ou fazem se descartar. Então, atacar com Fente na Chapéu não é muito ruim, não. Bom, vai começar. Idealmente aqui eu queria ser o primeiro jogador, mas o Gabriel ganhou a rolagem de dado. O mapa é bom pra mim, eu gosto desse mapa. Ele troca bastante de zona, o que é bom pra jumpscare, e ele é um mapa bom no geral pra personagens de curta de melee, né? Que atacam a curta distância. Aqui eu já decido fazer uma jogada ousada, né? Eu dou uma manobra e aí já uso meu primeiro closer e eu vou atacar com Feint. Por que que eu faço isso? É, eu o Gabriel me conhece e eu muitas vezes costumo ter uns começos explosivos de Blood Mary, em que eu já manobro busto e ataco com um jump scare, ou eu manobro closer, um terceiro ataque forte, sabe? Eu gosto de fazer esses começos explosivos, mas aqui como eu sei que as defesas da Chapéu elas têm efeitos fortes, eu decido tentar algo, eu dou o closer e aí eu ataco com um Feint para tentar enganar ele, forçar ele a usar em uma defesa boa, já que ele está com sexta, então todas as defesas dele estão disponíveis. O que eu não sabia é que o Gabriel não estava com poucas defesas na mão, ele decide tomar, porque acho que ele estava com as duas curas do caçador. Então isso aqui já é um começo péssimo para mim. Eu usei um feint no nada, basicamente. Eu gastei um closer, que seria mais uma terceira ação, só para causar 2 de dano nele. Então a jogada arriscada que eu tentei no começo da partida não pagou. E honestamente, olhando em retrospecto, eu acho que não teria por que eu fazer isso. A melhor opção aqui eu acho que era ter batido com o 4 nele, porque eu poderia me mover para longe e ele ia estar com, se ele tivesse defendido, ele ia estar com 6 cartas na mão, ele ia ter a iniciativa, porque agora ele ia ter que ir para cima de mim e eu conseguia bater de volta. É, então acabou que eu tomei uma decisão
ruim, que funcionava pouco, eh, mesmo quando funcionava, talvez não fosse a melhor decisão, mas acabei sendo punido porque ela não funcionou. E aí, começa realmente o jogo aqui, né, ele vai me atacar, mas eu queria falar um pouco sobre qual que é o plano de jogo aqui, né. A Blood Mary é um personagem extremamente agressivo, eu gosto de jogar com ela assim, e eu começo a partida falando: "Eu vou ignorar o caçador e eu vou bater só na chapéu. Vou total pra cima da chapéu", porque as curas do caçador, se ela não comprar, não fazem nada. Eh, então ela ainda tem que comprar, ela tem que estar com os ícones certos, né. A Chapéu é um personagem que consegue jogar muito valor por causa das curas. Só que ela precisa de tempo para ajustar os ícones na cesta dela. Se você não dá tempo para ajustar os ícones, ela pode acabar ficando sem ícone certo, né? Sem opção de carta na mão. é, E então ela acaba ficando tendo que jogar as cartas de valor dela, de valor 2, que ela tem bastante, sem efeito, que é o que eu quero. Então eu tô completamente agressivando na Chapéu e ignorando o caçador. Aqui eu bato um 4, foi um bom ataque. Eu tô numa posição boa, na minha opinião, aqui. Eu tô com 3 cartas na mão, 2 cartas que compram, então eu gosto da situação que eu estou no momento. Aqui eu dou uma manobra. E aí, eu tô sem ação. E eu tô pensando pra onde que eu vou com essa manobra, né? Eu não ia bater com aquelas 3 cartas na mão. Eu decido manobrar pro meio e bustar com evade. Essa é uma jogada extremamente agressiva. Eu tô bustando só pra ficar com 3 cartas na mão. Duas das minhas cartas possivelmente compram carta. Então, eu, eu tô essencialmente dizendo, eu quero que o jogo acabe o mais rápido possível, eu quero me forçar a ter 3 ações no meu próximo turno, para ir para cima com tudo. Ele decide usar um Into the Woods com a chapéu, que dá a pele de lobo, que ajuda ele a curar. Então ele voltou para 14 de vida porque ele curou. E aqui vai acontecer algo que eu acho que me desestabilizou, que é, ele vai bater com o hands, eu tomo, eu não defendo, que eu acho que é uma boa escolha, porque é, é só 2 de dano e eu não precisava ter gastado nenhuma das minhas cartas nisso. Eu até poderia ter defendido com o Broken Glass, né, mas eu já tinha em mente que, assim, se a Chapéu me atacar, eu não preciso defender, até porque ele ia estar atacando com uma rosa, né, então podia ser aquele cancel e eu ia me ferrar muito. Então eu só tomei 2, se eu tomasse 3 também não teria problema. Só que, como ele tá com rosa, ele consegue voltar a cura pra mão. E aí, vendo que ele pegou a cura de volta, então eu sei que ele ainda tem 2 curas e uma delas já tá na mão, eu decido trocar o jogo. Eu tô começando meu turno com 3 cards na mão, eu sei que eu tenho 3 ações, então eu consigo encaixar 2 dos meus ataques no caçador. Porque eu sei que se eu matar o caçador, a cura que ele acabou de pegar de volta é inútil. A cura que ele acabou de pegar de volta vai ficar inútil pro resto do jogo se eu não atacar mais a Chapeuzinho. Se eu atacar só o caçador. Então eu decido tentar pivotar, eu decido tentar agora, vou ignorar a chapéu e vou completamente para cima do caçador. Não vai ser não vai funcionar muito bem. Então eu manobro, decido atacar com o Broken Glass, vendo que ele tá com pele de lobo, né? Então pele de lobo o caçador não tem nenhuma defesa decente, então o Broken Glass eu acho que é o melhor ataque aqui. Eu ataco, ele defende com 2, eu desço para 2, beleza, perfeito. E aí eu tenho mais um ataque. Minhas opções são Feint, Broken Glass ou o ataque duplo da Blood Mary. Só que agora que ele jogou essa defesa, ele tá com a adaga. E ele tem 7 cartas na mão, então ele tem muita opção. É muito difícil ele não defender. Só que essa adaga faz com que ele tenha a melhor defesa do caçador, que é o Stones. Que é uma defesa que vai fazer eu descartar uma carta. Então, considerando que eu tenho quase certeza que ele vai atacar que ele vai defender com Stones, né, porque ele tem a adaga, eu deveria atacar com Feint aqui. Eu ataco com o Feint, eu termino meu turno com 3 cartas na mão, um Evade e um Broken Glass, ou seja, o próximo turno tá garantido eu começar com 3 ações e voltar a agressão. Perfeito, só atacar com Feint. Só que
eu cometo aqui o maior erro, que eu acho que foi o meu maior erro dessa partida, que é atacar com o ataque duplo. Porque ele defende com Stones, eu tenho que descartar uma carta, e agora eu tô com duas cartas na mão e é começo do turno do meu oponente. Então eu não consigo nem me defender se ele conseguir, se ele agressivar em mim. Então essa é a pior situação possível. É, eu vou ainda ser pinado aqui por falha de posicionamento minha. Então ele me prende. O que geralmente não é problema, porque eu sou o agressor, mas nessa situação, como ele fez eu descartar uma carta da mão, agora eu tô com duas, eu não posso defender. Vou tomar 4 de dano, né? Que ele me ataca com 4, aí eu manobro duas vezes. Novamente, eu tô pronto para ser atacado aqui, né? Não tem muito que eu possa fazer. Ele vai, ele ataca com a chapéu. Eu não lembro se eu defendo aqui. Eu defendo com o Broken Glass, que é uma, eu acho que é uma boa defesa porque eu posso escolher não resolver o efeito dela, né, para ficar com 3 ações no próximo turno. Mas eu acho que aqui eu decido resolver. Eu penso bastante se eu faço ou não. Eu faço para encaixar o dano nela. Eu acho que honestamente não deveria, tá? Eu acho que considerando que o meu plano de jogo era matar o caçador, esses 2 de dano na chapéu não vai mudar nada, considerando que ela vai curar. Então eu deveria só não ter comprado, tomado, acho que eu tomava 1 de dano, mas eu começava o meu turno com 3 ações, eu conseguia ainda encaixar mais 2 ataques no caçador. Eu acho que é isso que eu devia ter feito. Eu compro um Speak Three Times, né, pra me punir mais ainda por não ter feito isso. E aqui eu volto a atacar a chapéu. É, basicamente, como eu não tenho 3 ações, eu julgo que não vale muito a pena ir pra cima do caçador. Mas aqui vocês podem ver já que pare, eu pareço um pouco indeciso se eu vou pra cima do caçador ou da chapéu. É, quando você joga contra chapéu, é muito fácil você se perder no seu plano de jogo, porque você, além de você saber o que que você quer fazer, você tem muita noção do que a chapéu quer fazer, do que ela quer defender, baseado nos ícones dela. Então, eu acho que tentando jogar em volta de ícone, eu eu acabo trocando muito de alvo, né? Vocês viram que eu tava na chapéu, aí eu decidi trocar pro caçador, e aí agora eu gastei um turno inteiro batendo na chapéu, e agora eu vou pro centro e uso um esquema que não vai fazer muita coisa, né? Eu não acho que a decisão de usar o esquema aqui foi uma boa decisão, porque é um turno que eu não tô agressivando, e esse esquema vai causar dano diretamente na vida da chapéu, que ela vai curar de volta, porque eu sei que ela tem um esquema de cura. Então, isso aqui o bom disso aqui me dá a informação da mão. Eu sei que a mão dela tá horrível, que ela só tem um Stones. Eu deveria usar essa informação, né, da mão pra ir pra cima. Mas agora começa a cair o Tabletop Simulator, né, que foi coisa bem ruim que aconteceu. Mas eu escolho pra ele descartar o Stones. Eu devia ter escolhido. O Stone, não, desculpa. A cura, eu devia ter escolhido o Stones, eu acho. Pra Porque aí ele não ia poder descartar, porque a única defesa, ele ia ter que ele ia ter que tomar 2 de dano, né? Era mais garantido, acho que eu devia ter feito isso. Mas a cura também, ele acabou tomando 3. É, mas foi. Se eu comprei o segundo esquema aqui, eu não demoro muito pra usar. Aqui eu acho que eu vou pra cima e bato no caçador, né? Então, ó, bati na chapeuzinho, agora de novo no caçador. Parece que eu tô distribuindo dano entre os dois, né? É, não, não é realmente o ideal. Eu bato com Speak Three Times, que eu acho que é um bom ataque, pra ser sincero. Ele toma porque ele não tá com. Ah, não, ele não toma, não. Ele joga um 2 sem efeito. É. Aí a manobra. Aqui, por mais que eu acho que o jogo não tá tão ruim pra mim, vocês podem ver, eu já tomei metade da minha vida de dano e eu tô muito longe de matar tanto a chapéu quanto o caçador. É, eu sei que a mão dele está ruim, mas eu não tenho nenhuma agressividade na minha mão, então aqui a situação já está muito ruim.
Eu não consegui muitos turnos de 3 ações nesse jogo, por pura, né, indecisão e escolhas erradas que eu tomei, né, que eu já apontei aqui. Mas é isso, eu acho que não, esse jogo aqui não tem muito mais o que comentar. E avançando. Aqui eu tento pivotar, tá? Eu tento virar o jogo pra começar a jogar um jogo de valor. Mas eu não acho que isso nunca vai funcionar contra Chapéu. E é, não, não tem porquê, né? Tipo, eu entendo o que eu tava pensando, que era tipo, eu não consegui matar Chapéu rápido o suficiente, né? Eu sei que ela ainda tem mais uma cura, então vou tentar jogar valor. Só que eu acho que é facilmente aí a pior decisão. Eu sei a mão dele, né? Eu sei é, que ele tá com rosa, então que ele vai defender com cancel. Eu vou pra cima aqui, eu ataco com o discard. Aqui ele tá sem cura, então eu volto a agressivar na chapéu, né? Eu vou falar. Já foram as duas curas do caçador, então eu vou bater na chapéu. Mas eu preciso matar o caçador porque ainda tem 3/6 de dano e é isso que vai fazer eu perder a partida. Aqui vocês veem eu indo pra longe porque ele tá com a iniciativa, né? Então eu tô tentando jogar em cima da iniciativa, mas a iniciativa não importa quando você tá de Blood Mary. Eu acho que eu ter 6 cartas na mão já é um sinal de que eu tô muito ferrado. Ele é, vai descartar ali um machado. Eu vou pra cima, bato com Fente, que é um bom Fente. Esse sim é um bom Fente, eu nego 3 de dano, né? Foi o que eu tava tentando fazer no começo da partida. Só que agora o caçador vem e ele tem mais 2/6 pra cima de mim. E o problema é que a Blood Mary não tem defesas altas o suficiente para lidar com esses 2/6, né? Eu já tinha tomado muito dano. E eu simplesmente não consegui matar o caçador a tempo. Eu acho que eu não tentei o suficiente, né? É, Mas é isso para esse jogo. Ele acaba encaixando mais um 6 e aí ele tem um letal garantido. No final eu ainda consigo é, um terceiro ataque com a cura, só que esse terceiro ataque com a cura vai em cima da defesa dele que devolve dano. Então eu primeiro morro e aí eu curaria 3, só que como eu tô morto, não tenho que eu curar 3. Lição desse jogo, eu acho que a minha indecisão de ter ficado trocando de alvo o tempo inteiro foi o que fez eu perder a partida. Algumas coisas no jogo aconteceram, né? Tipo, ele voltar a cura dele pra mão, é, que me fizeram tentar pivotar de alvo e depois pivotar de estratégia para jogar valor. Mas, infelizmente, a Blood Mary, ela não tem essa flexibilidade que eu tô tentando tirar dela. Eu não acho que eu consigo só fazer esses pivô tranquilamente. E eu não acho que meus motivos para fazer esse pivô foram bons o suficiente. Eu acho que eu deveria ter mantido a agressão, uma agressão que teria funcionado por causa da mão dele, né? Porque ele tava com a mão ruim. Então, no meu ver, eu deveria só ter continuado atacando a chapéu, é, sem parar, até ela morrer. Ou continuar atacando o caçador também. Eu não sei se o melhor alvo seria chapéu ou caçador, mas eu acho que o pior é ficar trocando entre os dois. E foi meio que isso que fez, que no meu ver fez eu perder. Vamos para a próxima partida. Então, aquela partida de chapéu eu tinha bastante coisa para falar, né? A gente já tá aqui há 19 minutos. Essa daqui eu não vou ter tantas coisas pra falar não, tá? Porque eu acho que essa partida ela só mostra a minha inexperiência de Tomoe. Eu não jogo muito com o personagem e eu acabo cometendo um erro até que similar ao que eu cometi na primeira partida, que é eu começo agressivando na na Black Widow, né, na Viúva Negra. Minha primeira ação é manobra e atacar ela.
Só que depois eu troco e tento agressivar na Maria. O que é uma péssima escolha, né? A Viúva ela tem defesas relativamente ruins, e a Tomoe ela é um personagem agressivo muito forte. Mas, o que estava acontecendo? Eu sei que a Tomoe ela consegue jogar valor. Então eu tava em mente que, tipo, se eu matar a Maria, eu consegui ver no deck dele, né, que duas das cartas, principais cartas da Maria que estavam ainda dentro do deck. Eu falei, se eu conseguir matar a Maria e depois jogar valor, eu ganho. O problema é que é muito difícil matar a Maria. Ela tem defesas muito boas. E a Tomoe, principalmente, né? Pela Maria ser um sidekick, a Tomoe tem muita dificuldade de matar a Maria. Então eu acabo jogando meio que esse agressivando na Maria, mas ainda mantendo a opção de valor aberta, né? É, Enquanto que eu acho que eu só deveria ter agressivado totalmente na Viúva Negra. Eu comecei o jogo com bastante compra de carta na mão e dois Quisso, né, que ia me permitir manter a agressividade, mesmo se ele tentasse dar o body block, né, impedir eu de chegar perto com a Maria. Se eu tivesse só mantido essa agressividade, eu acho que eu consigo causar muito mais dano na Viúva Negra antes dela conseguir causar em mim. Mas não, eu tava com essa mentalidade de querer jogar um pouco de valor contra a Viúva Negra, que é famosa por. Quando a Viúva Negra funciona, ela funciona por causa do jogo de valor dela, né? De ficar jogando esses esquemas e voltando eles pro deck. Então não funcionou. Eu ainda tive uma chance boa no final dessa partida, mas a- o Gabriel ele conseguiu todos os esquemas dele muito rápido e ele conseguiu tirar um bom valor dos esquemas dele, da grande parte deles, pelo menos, o que acabou me causando muito dano e fez com que eu ficasse com pouca vida. Mas é isso, a história desse jogo é eu batendo, batendo, batendo na Maria e ela não morrendo. No final aqui da partida, vocês vão ver provavelmente o que teria acontecido se eu só tivesse jogado agressivo a partida inteira, que é nós dois com a mão baixa, só que eu numa situação muito melhor, porque eu consigo comprar carta, eu tenho um Demon na mão. Esse Demon foi o que virou o jogo, porque eu consegui descartar a melhor defesa dele, ele só fica com uma defesa ruim. Aí eu agressivei comprando carta, então eu tenho vantagem de mão. Imagina se eu tivesse feito isso desde o começo, sabe? Então a minha derrota aqui, eu não acho que foi nenhuma derrota por uma interação ruim. Enquanto que naquela partida de Blood Mary eu tive duas interações ruins, né? O primeiro ataque de feint no começo da partida e depois aquele ataque no Stones que fez com que eu ficasse com duas cartas na mão. Aqui não tive, eu não acho que eu tive nenhuma interação ruim, não. Foi só um plano de jogo ruim é, e mal executado. Eu troquei de alvo também no meio, né? Eu tentei agressivar depois. Agora no final da partida vocês estão vendo que eu estou tentando agressivar, que não vai funcionar. Aqui eu vou para cima porque eu compro meu primeiro set, o Witness, né? Aí eu vou pra cima, eu busto com o 3, o que eu acho que é ok, pra ser sincero, e eu ataco com o 7, na esperança aí dele não ter defesa, porque ele tem pouca carta na mão. Spoiler, ele tinha defesa, aí agora ele me devolve dano. Eu tenho duas defesas muito boas aqui. Eu tenho um 5 e eu tenho um Feint. Se eu jogar os dois, defender os dois na ordem certa, eu consigo voltar com um 2 e eu mato ele. Só que eu acabei jogando na ordem errada. Eu joguei o 5 no bait attack dele, né? Que ele atacou com o Feint. E aí eu jogo o Feint no 5 dele. Foi exatamente o oposto do que eu deveria ter feito. Considerando que esse 5 ele consegue se mover, eu acho que era mais previsível pra mim que ele iria. Eu acho que daria pra eu ter suposto que ele ia fazer isso, né? Pra ele conseguir atacar e sair no final. Mas é isso. Eu fiz uma leitura de interação errada agora no final. Mas foi, que nem eu disse, mais o plano de jogo que estava errado. Mas foi perto, ficou com 2 de vida. As duas partidas até agora é, não foram tão longes assim. Eu acho que a primeira partida do Blood Mary eu conseguiria ter vencido se
se eu tivesse mantido o meu plano melhor e tivesse tido interações melhores. E aqui a gente vai finalmente para a partida contra a Filipa. Eu tô indo segundo de novo, né? Não é o ideal, eu gostaria de ser primeiro de Blood Mary. Essa mão aqui é horrorosa, mas é a mão que eu tenho. Vou fazer 2 manobras. Essa partida aqui foi interessante, porque eu tive um começo bom, muito bom. Eu consegui encaixar bastante dano nela, né? Então aqui novamente eu tô com a mentalidade de ir pra cima da Filipa com tudo e não parar nunca. Vou ignorar o sidekick dela, né? Porque o sidekick dela não é nem tão não é nem perto de tão importante quanto o caçador. Então aqui eu tô completamente na agressividade e eu tive interações muito boas. Eu encaixei um double ataque no ataque dela, na defesa dela de valor 4. E depois eu acho que eu encaixo um Broken Glass na defesa de valor 4, uma coisa assim. Ou ela ataca com 4 e eu defendo com Broken Glass, não lembro. Eu ataco com 3, ela defende com o Eu ataco com o 3, ela defende com o Cunning. E aí eu viro um 4, que é uma interação boa pra mim. Então eu tive interações muito boas e a vida reflete isso, né? A Filipa tá com 6 de vida. Eu tento manter a agressividade aqui, ele vai pra longe, né? A Filipa tá fugindo. Eu consigo aqui uma terceira ação, mas ele tem o Do My Beating, que é uma ótima defesa. Eu sinto que talvez eu devesse ter reforçado com esse é, trick, Trick of the Light para ele não poder usar isso no ataque. Porque se ele não usasse esse Trick of the Light no ataque, eu só tenho ataques decentes. Se bem que tem o Feint, né? Então, poxa, provavelmente não. Mas tá ok. A Filipa tem essas defesas boas, né? Mas depois ela. Depois que os do My Beating vão embora, fica mais tranquilo. Mas tem os Spellbreaker também, que é uma defesa muito boa contra a Blood Mary. Porque encerra meu turno e eu gostaria de ter, geralmente, né? De conseguir atacar tipo 2 vezes. Aqui eu tenho um bom ataque contra o sidekick dela. Eu consigo eliminar ele de uma vez só. Que eu acho que é bom pra mim. É bom porque ela não consegue ficar dando body block com ele, né? Fica mais fácil de ir pra cima. Mas em compensação eu acabo gastando um Jump Scare, né? Que é uma carta muito boa nele. Então eu não tenho certeza. Aqui ele vem pra cima e ele ataca com um Spellbreaker, que eu acho completa loucura. Eu defendo com um Feint, né? Achando que vai ser um All Form, alguma coisa assim. Aí eu ataco direto e ele encerra o meu turno. Vocês podem ver. Por isso que esse Spellbreak é uma defesa tão forte. Porque ele não só cancelou meu efeito, que no caso não ia ser nenhum, né? Mas ele encerrou meu turno. Isso faz com que ele tenha um tempo muito bom agora. Por quê? Ele tem mais carta na mão. Eu tô com pouca carta na mão. E eu acabei de perder uma ação inteira, né? O que vai acontecer aqui? Ele acabou de jogar o esquema, comprou 3 cartas e agora ele vai vir na agressividade total. Então ele pivotou completamente o plano de jogo dele e agora ele sabe que ele está numa situação ruim, que ele só está com 5 de vida, ele vai tentar agressivar para tentar me matar o mais rápido possível. Golinho de água aqui. Mas a questão é, como eu respondo a isso? Se você é a Blood Mary nesse momento, como você responde a isso? Né? Você vê que o cara acabou de atacar um Allform na sua cara, aumentando o valor aí, descartando praticamente a mão inteira. Eu fico com só 2 cartas na mão, né? Como você responde a isso? Eu decido fugir, né? Eu vazo dali. E agora eu consigo ver que eu tô com o dobro de carta no deck, né, em comparação com ele. Então eu decido tentar jogar para valor. Eu falo, se eu sobreviver, eu ganho a partida. O problema é que eu só tô com 6 de vida. E ela ainda tem mais um Allform, mais um Regicide. A Blood Mary não tem defesa suficiente para resistir isso. Então aqui é mais um erro crucial meu de Blood Mary. Eu não sei se eu venceria essa partida agressivando nesse momento.
Eu acho que o tempo virou bastante a favor da Filipa, né? A favor do Gabriel. Mas eu acho que teria sido sim a minha melhor chance ter ido pra cima com tudo. É, como eu acho que eu sempre deveria fazer. Eu tento aqui. Nesse momento eu tô dando double maneuver, né, pra tentar achar o meu feint, porque eu sei que se eu encaixar um feint num all-form, eu consigo eu consigo provavelmente sobreviver, porque aí o all-form só vai me dar 1 de dano, aí depois o red side eu consigo tomar só uns 2 ou 3, eu não morro, eu tô vivo. Mas qual que é o problema disso? Por que que eu acho que eu não consigo me defender? Porque quando você tenta, né, pelo menos jogar valor com a Blood Mary, grande parte do que você precisa fazer é atacar com a terceira ação com a cura dela. Com o ataque de 1 que permite que você cure se for a terceira ação. Ela cura 3. Só que eu nunca vou conseguir essa cura 3. Por quê? Jogando valor você fica com a mão alta, então você naturalmente já não consegue 3 ações. Então, para ter 3 ações, você vai precisar de um closer. E quando você conseguir chegar no closer, a Filipa, ela consegue ou só jogar o Spellbreaker, né, ou jogar o Do My Bidding e simplesmente trocar o seu ataque para outra coisa que não seja a cura. Então eu acho que em retrospecto, né, que eu vendo a diferença de deck, eu falei, acho que se eu comprar meu último Feint, eu consigo sobreviver, se eu comprar minha defesa 4, eu consigo sobreviver. Eu eu acho que com certeza a minha melhor chance aqui teria sido atacar, só ir pra cima, né, até um de nós dois morreu. Algum de nós dois ia morrer muito rápido. Eu ou ele, a gente ia descobrir, mas não acabou não acontecendo. Eu morro, e eu morro com letal exato, né? Eu fico com exatamente 0 de vida. Que aí eu até falo depois da partida que é curioso, porque um dos cunning dele, né? Que é aquela defesa de 4 lá atrás. Faz tempo que ele jogou aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse cunning. O Cunning diz: seu oponente pode descartar uma carta, se ele não descartar, ele toma 2 de dano. Aqui vocês podem ver, eu acabei de tomar 2 de dano porque eu decidi não descartar um, um lixo, né, um Trick of the Light que eu tenho. Porque eu falei, esses 2 de dano não vai fazer diferença porque eu tô agressivando. Só que o Gabriel fez esses 2 de dano fazer diferença, né? Ele virou o jogo, agressivou mais ainda pra cima de mim, com usar o Form, né? Como eu não consegui feintar o Allform fica muito mais forte, porque ele é tipo um ataque de 8, um ataque de 9 pra cima de mim. E é isso, fui de base. Aqui já é letal garantido, eu já sabia que não tinha o que fazer. Né? Ele ataca com o 6, eu defendo com o 4 e eu morro, exatamente. Então, eu acho que erros aqui, se eu não tivesse tomado aquele 2 de dano, né? Se eu tivesse só descartado o lixo da minha mão. E eu sou de Blood Mary, eu gosto de descartar carta, né? Pra ficar com uma mão menor. Eu acho que foi um erro não ter descartado ali. E, é claro, não ter mantido a agressão, não ter tentado fazer o, o fazer o jogo que eu faço, sabe? Que a Blood Mary ela quer fazer essa agressão. Muitas vezes o erro, né, jogando de Blood Mary é que você está tentando se adaptar ao que o outro oponente faz. E não fazendo o oponente se adaptar ao que você faz, né? Eu gosto de pensar, tipo, da seguinte forma: você precisa você precisa jogar com 3 cartas na mão, que já é uma desvantagem muito grande. Como que você faz isso? Você precisa estar constantemente agressivando para o seu oponente ter que tomar a difícil decisão de ou eu só fico dando double maneuver para continuar comprando defesa, porque ela tá me agressivando sem parar e eu preciso de defesa, ou seu oponente vai ter que tomar a decisão, eu agressivo de volta nela. Só que enquanto eu tô agressivando, eu não tô comprando carta, então a minha mão vai ficando baixa. E é isso que a Blood Mary quer, ela quer falar, se eu vou jogar com 3 cartas na mão, você também vai. E aí, no momento que esse jogo acontece, é quando a Blood Mary brilha, né? Então, eu gosto de pensar que é tipo um cabo de guerra. Você não quer
jogar o jogo do seu oponente, né? Você não quer ter que ficar pensando em. Você pensa, mas você não pode jogar em volta somente dos ícones da Chapeuzinho, né? Da cesta. Você não pode jogar em volta de tentar só sobreviver a Felipa, né? Porque ela tá comprando muita carta, então você acha que você consegue ganhar na fadiga. Aqui eu tô mudando o plano de jogo, sendo que a Blood Mary eu acho que ela não consegue mudar o plano de jogo dela assim tão fácil. Então acabou não funcionando. E mais uma lição importantíssima que eu acho que foi crucial tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, que é mantenha um plano de jogo do começo ao fim. Então, se você vai agressivar na Chapeuzinho ou no Caçador, mantenha-se nele, em um dos dois, agressivando mesmo até o final, né? Ou com a Tomoe, vai matar vai pra cima da Black Widow, vai sem parar, sabe? Não fica alternando entre jogar valor e tentar jogar agressivo. Às vezes você ficar trocando, indo e voltando no seu plano é a pior coisa possível, porque aí a esse ponto você não tem um plano de jogo. E não ter um plano de jogo é pior do que um plano de jogo ruim. É melhor você ter um plano de jogo meia boca do que você não não tá tentando fazer nada, você tá só jogando carta e dando maneuver, sabe? Então eu acho que esses foram as lições fundamentais, né? Eu acho que eu tinha chance nas 3 partidas, né? Não foram nenhum jogos em que eu estava em muita desvantagem de matchup ou algo assim. Eu acho que em todas as partidas eu tinha uma boa chance e foi só executar mesmo, né? Mas é isso. Espero que fique de lição. Eu acho que teve bastante lição valiosa aqui sobre, né, sobre plano de jogo, sobre é, a mentalidade que você tem que ter para conseguir alcançar a vitória. Eu acho que o último jogo aqui foi muito bem jogado pelo Gabriel, né? Uma ótima lição de eu sei que eu tô perdendo de Filipa, então eu vou arriscar, vou tomar um risco que eu vou agora começar a comprar um monte de carta, agressivar totalmente. E foi um risco que claramente funcionou porque eu não soube responder o risco. Eu não soube o que fazer. Eu só, né, meio que aceitei e falei, então vou tentar ganhar na fadiga, que era o que ele queria, né? Era o que ele queria, que só ele atacasse e eu ficasse fugindo e defendendo. Então foi muito bem jogado pelo Gabriel essa última partida, que eu acho que é a partida que eu cheguei mais perto, né, de vencer, que eu tinha mais chance. Beleza? Bom, é isso, meus jogadores de Blood Mary. Fica aí a lição, que quem for jogar de Blood Mary, né, tem bastante informação que eu acho que é relevante aqui sobre como atuar como personagem, né? Por mais que tenham sido 2 derrotas de Blood Mary e foi comigo fazendo o que eu julgo ser a coisa errada. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e vejo vocês no próximo campeonato agora, o Cuidado com o que Deseja, com muitos personagens legais. Aí vamos ver como vai estar a pool. Campeonato lotadíssimo e muita matchup interessante pela frente. Muito match. Valeu, gente. Até mais.